Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma mesa do nosso terceiro seminário de pós da literatura brasileira. Obrigado pelo comparecimento de todos. Muito bem. Os dois pós-graduandos que vão falar hoje, Manuela Micchi de Araújo e o Lucas Bento Pugliese, tratarão, respectivamente, a Manuela, das encruzilhadas de traduções, imagens glaciais em evocações de Cruz e Souza. E o Lucas, num viés bastante diferente, sobre a política dos periódicos, historiografia, poesia e retórica nas revistas acadêmicas oitocentistas. Lembrando que o Lucas é orientando do professor Wagner Camilo, né? Eu estava errado. Mudou? De quem você é? Do Hansen. Hansen não está aqui agora. E, salvo engano, me corrija, posso estar enganado, você orientando a Manuela da Silane, né? Muito bem. Então, Manuela, vamos começar? Desculpe, só lembrando que são 20 minutos de fala para cada um. Claro, vocês podem avançar alguns segundos, nada mais. Bom, boa tarde a todos. Está dando para escutar bem? Tá. Justamente como o tempo é curto, eu vou pedir licença para me ater ao texto, vou ler com calma, tudo bem? Mas já vamos atacar o conteúdo aqui. Bom, como o professor acabou de anunciar, o tema dessa fala é Encruzilhadas de Tradições, Imagens Glaciais em Evocações de Cruz e Souza, que é um desdobramento da pesquisa de doutorado, que se chama Transfigurações, a religião na arte, nas poéticas de Álvares Azevedo e Cruz e Souza. Nessa comunicação, no caso, vamos centrar no Cruz e Souza, tudo bem? O tema da Grande Caminhada emoldura o conjunto de poemas em prosa que compõe o livro Evocações, de Cruz e Souza. A epígrafe geral dessa obra sinaliza o lugar central da problemática do artista moderno enquanto criador secular, ou seja, sujeito que é a um só tempo criador e criatura, ambos os papéis nivelados em perspectiva humana, distantes assim da figura religiosa e onipotente do Criador divino. No caso, essa epígrafe geral, escolhida por Cruz e Souza, cita em francês o romance simbolista A Eva Futura, de Villiers de l'Isle Adam, traduzido por Escila de Azeredo Grunewald da seguinte maneira, cito: As únicas pessoas que merecem o nome de artista são os criadores, aqueles que despertam impressões intensas, desconhecidas e sublimes. Fecha aspas. Iniciado, primeiro poema em prosa de evocações, o eu poético anuncia uma profecia para justificar seu abandono da terra natal e da família, rumo a, nas palavras dele, inóspitas, bárbaras terras do desconhecido, que ele pretende acessar ao peregrinar pela via sacra da arte, outra expressão dele. Nesse primeiro momento se estabelece de um lado um conflito entre a mãe abandonada, a genitora que, nas palavras dele, produziste a dolente, a magoada obra de sangue da minha existência, conforme definido mais tarde por esse eu poético no poema em prosa intitulado A Sombra, presente também em Evocações. De um lado a mãe, a genitora, e do outro a arte, que aparece tentadora como Eva e grande amante, em cujos seios germinadores ele pretende fecundar o próprio seio, segundo afirma logo nos primeiros trechos de Iniciado. Coloca-se desde já o conflito simbolista entre a gênese natural e a artificial, com a primeira aludindo ao parto e à fertilidade que caracteriza muitas vezes as figuras femininas negras da mãe Carolina e da esposa Gavita em Evocações, e a segunda com sugestão à obra intelectualmente produzida pelo artista, que é esse criador secular. Em um primeiro momento iniciado, o eu poético tende a dissociar e hierarquizar essas duas formas de concepção, optando por seguir concentrado, nas palavras dele, definitivamente, apenas na arte que dominou-te e venceu-te, e tu por ela deixaste tudo. Nesse trecho ele se refere em terceira pessoa, a si mesmo. A arte com sua tentadora promessa de transfigurá-lo por completo. Por meio dela, prevê ser arrebatado a alturas sobre-humanas ao fim da jornada, quando será apartado fatalmente de seus familiares a ponto de parecer diante dos olhos destes, ele mesmo, como o próprio desconhecido, a que persegue na estrangeira terra ignota da arte. Por isso, profetiza retornar como ser de outro mundo,
quando, nas palavras dele, espectral, fantástico, terás o impressionante aspecto angustioso e fatal do lúgubre aparato de um guilhotinado. A exibir nesse corte violento e aterrador a ruptura definitiva entre ele e seus semelhantes. Vou citar um trechinho mais longo dele agora, um parágrafo. E não só tua mãe, mas teus irmãos, teu pai, todos os teus te olharão depois secretamente abalados, como a um desconhecido, sentindo por vago instinto que os caracteres ignotos e supremos do teu ser não são apenas elementarmente os mesmos caracteres da simples e natural consanguinidade. Que tu, por mais unido que estejas a eles, por laços inevitáveis, fatais, estás longe, afastado deles a teu pesar, sem malícia, de alma desprevenida e chã, como as estrelas nas soberanias transcendentes da luz estão para sempre afastadas da obscura terra. E tudo isso por andares atraído por forças redentoras, perdido nos centros fascinantes do absoluto sentir e do absoluto sonhar. Fecha a citação. Observa-se um isolamento rigoroso nas altas estrelas, na qual o eu almeja estar situado, cujas luzes estão para sempre afastadas da obscura terra, este lugar de origem familiar, de modo a efetivar a capacidade que o impulsiona para a concepção, nas palavras dele, de si mesmo como a própria obra ainda em gestação. O eu poético julga necessário que se constitua como, nas palavras dele, um vivo e afirmativo fenômeno, da esfera do mero espírito para a esfera reabilitadora, pura e radiante do pensamento. Concentrando-se exclusivamente na criação artística, prescreve a si mesmo o fechamento numa elevada fortaleza estrelada de puro sonho, e aconselha: para resistir aos perturbadores ululos do mundo, fecha-te a chave astral com a alma, essa esfera celeste dentro das muralhas de ouro do castelo do sonho, lá muito em cima, lá no alto da torre azul mais alta dentre as altas torres coreadas de estrelas. Fecha a citação. Todavia, a concentração exclusiva nos domínios artificiais da arte se converterá mais tarde em cárcere de angústia, ferros de algemas das tormentosas masmorras do meu sonho. A hipertrofia do sonho se transfigura em pesadelo e cisão do eu, que se vê em duas resistências opostas e paralelas dentro de si, no poema em prosa A Sombra, no qual o fugitivo filho negro reencontra a mãe quando já está distanciado de casa e bem longe no caminho, por meio de um sonho. Verifica-se aqui uma variação moderna da narrativa bíblica do filho pródigo, motivo recorrente nas viagens presentes nos romances de formação oitocentistas, conforme enfatiza Meyer Howard Abrams em Natural Supernaturalism. Em Os Anos de Aprendizado de Wehrmeister, por exemplo, romance considerado uma bíblia moderna por Schlegel, o jovem sonhador, rebelde e amante das artes, abandona o lar mesquinho pautado pelo materialismo do pai, burguês filisteu, se lançando às aventuras e desventuras a fim de buscar a própria autocoerência sem a tutela paterna ou a providência divina, na tentativa incerta e progressiva de plasmar ele mesmo o seu centro interior singular, que seja capaz de reintegrar a sua consciência cindida, alienada de sua própria e verdadeira natureza. Essa jornada de andanças e explorações, sejam empíricas, sejam subjetivas, que desemboca numa descoberta mais ampla de si, nem sempre feliz, vem acompanhada, muitas vezes ao longo do século XIX, do mito do jovem artista e estudante, que se desloca do lar, muitas vezes provinciano, a fim de estudar ou trabalhar nas grandes cidades. Valendo-se da arte como mediadora por excelência da ressignificação da vida e da poesia, no contexto pós-revolução francesa, de secularização dos valores, como a plasmadora por excelência dos contrários, por meio da síntese das belezas sublimes, é comum que o romance de formação oitocentista se apresente como um misto de ficção e autobiografia, na qual o eu encena o drama de inventar para si um destino numa realidade à deriva. Nessa direção, Cruz e Souza insere-se nessa tradição moderna, que perpassa romantismo e simbolismo, embaralhando as fronteiras de arte e vida. Sabe-se que o poeta realizou viagens na juventude por todo o país a integrar uma companhia teatral e depois migrou da provinciana Desterro para a capital da República, o Rio de Janeiro. Nesse contexto de migração e êxodo rural, quando a urbanização se acelera após o deslocamento populacional de participantes de revoltas como a dos malês, mais tarde a de Canudos, que vão formar os morros e futuras favelas do Rio de Janeiro, a memória negra da travessia ainda se amplia para a dimensão da diáspora atlântica e as viagens marítimas forçadas pelo tráfico negreiro.
Em Flash of the Spirit, Hobbes Ferris Thompson descreve a estrutura do cosmograma Congo como um importante emblema para se compreender a organização da realidade banta, da qual Cruz de Souza descende, segundo sustentam alguns biógrafos como Wellington Faria Alves em Dante Negro do Brasil. Conforme Thompson explica, o cosmograma Congo representa a jornada do Sol pelos 4 momentos do dia: amanhecer, meio-dia, entardecer e meia-noite. Esses momentos, por sua vez, remetem ao ciclo da vida até a morte. O período da noite e da morte é sugerido pela passagem das águas, marcando o ciclo de renascimento após atravessar a Calunga Grande, o mar, e sua correspondente à Calunga Pequena, que é o cemitério. Thompson lembra que a estrutura de viagem da órbita solar do cosmograma foi ressignificada nas Américas, como no caso das migrações negras ocorridas nos Estados Unidos, quando a população buscou fugir do sul escravista em direção ao norte abolicionista. Na mescla entre a religiosidade banta com a cristã, Thompson salienta o reaproveitamento do mito do filho pródigo bíblico e seu anseio pela odisseia de evasão e autodescoberta, bem como aquele de um movimento de retorno para uma origem primeira, origem das origens. Essa necessidade de renascimento se entrecruza com aquela de reinvenção de si, de seu lugar no mundo que o repele. Na versão secularizada e particular da narrativa do filho pródigo, em A Sombra, o eu poético negro vivencia, por fim, um retorno não à reconciliação e segurança paterna do modelo patriarcal bíblico, mas à presença sinistra da mãe, que persegue o filho, que a interioriza na forma de pensamento de remorso, uma vez que a mesma já se encontra, nessa altura do livro, para sempre perdida, desamparada, esquecida pelo filho ausente que abandonou o iniciado. Embora o eu poético profetizasse seu retorno como espectro e iniciado, a mãe é que assume esse lugar dele de caminhante fantasmal, aproximando-se sinistramente do rebento que, por ironia, se encontra ele agora pregado, estatelado no chão, inerte, hirto, petrificado, sem ação para libertar-se daquele horror. E ela perseguia-me, inexorável remorso. Se iniciado, ele acreditava que o refúgio nas torres estreladas o distanciaria para sempre das potências germinativas e devoradoras da obscura terra, essa terra-mãe que vem revolver todos os laços fatais a que o eu poético se prende a seus ancestrais negros, empiricamente deixados para trás, mas internalizados, levados consigo em seu sangue e consciência, onde quer que ele vá, por mais que deles procure se afastar, na aparente segurança das fortalezas claras das estrelas. Outra reposição irônica que marca a relação entre os poemas em prosa iniciado e A Sombra é o fato de que não são os familiares que desconhecem o filho fantasmal, mas é este quem se aterroriza diante do espectro da mãe, justamente por reconhecê-la em si. Em outras palavras, o estranhamento não é desencadeado pela diferença, mas pela semelhança redescoberta nela, numa trama onde o distanciamento do lar se revela a proximidade perturbadora do eu poético com esse lar deixado para trás. Nas palavras dele, o mistério maior desolava-me de morte, torturava-me, dava o suplício gelado de assar-me vivo numa sepultura. Era o mistério da semelhança. No trecho citado logo abaixo, pelo poético, ele destaca a expressão nostálgica de Beduíno no semblante, a mesma fugitiva melancolia que ele encontra tanto nele quanto a mãe, como errante e desterrada, que caracteriza toda essa tropa dos filhos de Cã, nessa famosa expressão empregada por Alfredo Bose. Na passagem, ainda é interessante destacar a posição passiva do filho que inicialmente caminhava. Agora, ele via passar a sombra da mãe e a sombra de si mesmo num espelho fantástico, no qual convergem correspondências e dissonâncias. Por fim, a sua alma é comparada a uma imensa aluvião, um termo geológico que designa um terreno soterrado por resíduos de sedimentos, como cascalhos, acumulados por uma violenta erosão e inundação. O eu poético receia que a explosão dos gritos sufocados que deveriam exorcizar essa sombra perturbadora acordem a vida insana que dorme no fundo da noite de sua própria alma. E ele afirma: eu temia que esses gritos, como um vento sinistro que levanta, torna mais intensas as chamas de um incêndio, despertassem, acordassem de repente com impetuosidade uma estranha veemência, a vida insana e estupenda que eu imaginava estar nebulosamente dormindo lá dentro, bem no fundo misterioso desse fantasma. Paralisado, passivo, somente uma gélida sensação se movimenta nele. Ele diz: percorria-me um frio álgido, o corpo todo um frio de pavor, pavor de vê-la, medo de olhá-la assim naquela entrevista à ressurreição.
É interessante notar os dois casos, em que o adjetivo álgido aparece no poema em prosa A Sombra. A primeira vez citado logo na abertura e a segunda repetida perto do seu desfecho após a expulsão da sombra para nas palavras dele, letíficas, glaciais estradas do além, para onde por instantes surgiram. Ao acordar do pesadelo, o eu poético afirma o estranho pavor de ter-me bem junto a mim num contato álgido. Essa mãe. O adjetivo em questão remete tanto para o frio extremo como para um momento culminante. Um extremo, um momento de clímax e convergência aguda de contrários, como o lancinante frio de uma furiosa febre. Emparedado, o poema em prosa que fecha evocações, o extremo calor da África converge com o frio também extremo da Rússia, enquanto emblemas de terras inóspitas, onde o sujeito se desloca das convenções civilizatórias europeias e se torna exposto a experiências limite. Segundo esse eu poético, a África, a laocoôntica, alma de trevas e de chamas, fecundada no sol e da noite, errantemente tempestuosa como a alma espiritualizada e tantálica da Rússia, gerada no degredo e na neve, polo branco e polo negro da dor. É importante lembrar que um dos romances fundadores a explorar o tema do criador secular, que dialoga diretamente com a Eva futura, é Frankenstein, de Mary Shelley, no qual o Prometeu moderno vive uma relação ambivalente com sua criatura sem nome, da qual por vezes se vê dela senhor, por vezes escravos, confundindo-se a revelia com ela no jogo de fuga e perseguição que ambos encenam até o encontro final rumo ao Polo Norte. Já na primeira parte do romance de Mary Shelley, um viajante confessa seu fascínio com um ponto mais extremo do globo, com um fim isolado e hostil, buscando entender a força misteriosa de magnetismo que atrai a agulha das bússolas e seu destino particular para essa mesma e única direção. Emblema da fronteira final, o ponto mais alto com o qual se depara o eu poético em A Sombra se revela na realidade aquele mais profundo, situado nos terrores escuros de seu abismo interior. Sua bússola interna, isso é, a intuição tão explorada ao longo de evocações, lhe conduz para o misterioso caminho para dentro de que fala Novalis. A terra ignota, infinita e tenebrosa, que se chama imaginação, sonho inconsciente. Seus pensamentos aos poucos se ordenam na abertura de A Sombra, em volta do lácteo clarão de luz nevoenta e gelada de uma lua polar. É esse arrepio de pavor que leva o criador a constatar que sua mãe se converte em criatura de sua memória, produto da evocação da mente do filho, formada aos poucos, metonimicamente, pela rememoração, mas que ela também lhe foge ao controle em A Sombra, ao convertê-lo de sujeito em objeto de sua contemplação, a exemplo do Dr. Frankenstein, ao ver-se desesperado no papel de alvo de curiosidade e análise do monstro que lhe escapa. O criador secular, humano e expulso do paraíso como Eva, agente da cisão e da dispersão, passa a sentir também as dores do trabalho de parto com que a primeira fora amaldiçoada ao ser expulsa do paraíso. O trabalho do Prometeu moderno mescla prazer e tortura, entusiasmo e náusea, desejo e rejeição. Como a androide Hadali em A Eva Futura, a figura materna no poema de Cruz de Souza, aqui mencionado, também é chamada constantemente de sombra. Ironicamente, o cientista Thomas Edison, o personagem da Eva Futura, ao criar essa androide no romance de Villiers de l'Isle Adam, não decreta o mítico Fiat Lux, mas sim que se faça a sombra. Num laboratório oculto situado no subsolo, a que o escritor francês denomina Éden sob a terra, situado nas entranhas da terra e do ser, nesses caminhos de encruzilhadas simultâneas de concentração e dispersão, em que coincidem a progressão e o retorno. Era isso que eu queria comunicar. Muito obrigado, Manuela. Vamos passar agora a fala ao Lucas. Relembrando, vai falar sobre a política dos periódicos, historiografia, poesia e retórica nas revistas acadêmicas oitocentistas. Por favor, Lucas. Boa tarde. Esse trabalho que eu vou apresentar hoje aqui é um pedaço parcial do meu mestrado, que versa justamente sobre a produção dos letrados da Faculdade de Direito de São Paulo nos meados do século XIX. Eu fiz esse recorte muito arbitrariamente, porque justamente nessa década de 1850, a Faculdade de Direito Paulista foi frequentada por nomes como Álvares de Azevedo, José de Alencar e outros.
talvez se eu tivesse feito um recorte de 10 anos para frente, eu não teria conseguido a bolsa CNPq para realizar o projeto. De todo modo, durante essa estada na faculdade, algumas formas muito particulares de produção de discursos, literários ou não, e também de produção de saberes, se dava nesse âmbito estudantil. Esses acadêmicos se organizavam ao redor de agremiações que produziam, por sua vez, uma série de periódicos, de revistas de teor intelectual que se preocupavam em debater questões importantes, né, que eles consideravam importantes no momento, que geralmente estavam pautadas pelo debate maior, cujas diretrizes eram dadas pelo IHGB, né, o braço cultural do Império, e que ditava as políticas culturais, intelectuais e literárias, até certo ponto, durante o nosso romantismo. Vendo esse ambiente acadêmico e essas revistas como local original de enunciação dessa poesia, dessa produção literária, muitas vezes, o que eu percebi foi algo, assim como o Caio, que muitas vezes contrariava, em absoluto, as categorizações maiores, as macroestruturas e as teleologias das nossas histórias literárias. Então, hoje aqui, como o tempo é curto, eu já gastei muito tempo falando besteira, eu vou falar especificamente sobre a questão da representação do indígena, conforme ele aparece em alguns desses periódicos, nesse recorte que eu recém aludi. Eu vou começar com esse poema, que é de um poeta muito menor, que se chama Leandro Castilho. Ele aparece na formação da literatura brasileira numa frase, eu acho que é a única vez que ele aparece. E isso vocês podem ver que esse poema se divide em duas seções, a primeira de decassílabos e a outra de redondilhas, e aí ele conta a história de amor e morte de um indígena que se apaixona por uma mulher europeia e que o leva ao desterro e, em última instância, ao esquecimento e à penúria. Esse poema é muito parecido estruturalmente a um poema do Gonçalves Dias que se chama Canto dos Índios, que se articula exatamente da mesma forma. Ele também tem duas seções, uma em decassílabos e outra em redondilhas menores. Na primeira seção você tem o tempo passado, e na segunda seção o tempo presente, ou o contrário, né? Nesse daqui é o passado e presente, no Gonçalves Dias é o oposto. E o que também canta a história de um índio que se apaixona por uma mulher europeia e é levado ao desterro e à morte. O estudioso inglês, o David Treat, num livro muito interessante dele que se chama Aliados, Exilados e Rebeldes, leu esse poema do Gonçalves Dias chamado Canto dos Índios como uma espécie de alegoria da catequização. A mulher europeia seria uma espécie de metáfora para a catequese jesuítica que encanta o índio com sua beleza retórica, ornamental e artificial e o leva a se desagregar enquanto indivíduo, enquanto identidade. Se a gente observar no poema, ali logo nos primeiros versos, a gente vê que esse eu indígena, né, sempre cantado na primeira pessoa, afirma categoricamente que ele largou o tacape, o coangue, quebrei o meu maracá, ou seja, todos os vestígios semânticos do tupi estão no âmbito da desagregação, né? A mulher branca e europeia leva à desagregação da identidade constitutiva desse indígena. O indígena também não é de nenhuma forma categorizado. Ele é um indígena e ele fala esse idioma que me parece ser tupi. No entanto, se você passar um pouco à frente, todos os vocábulos em tupi que aparecem nesse poema, eles estão contidos, primeiro, uma espécie de glossário que vem ao cabo do poema, que era muito comum, era uma prática muito recorrente no XIX, mas também aparece num texto que se chama A Civilização Brasileira e a Catequese Indígena, que foi publicado exatamente na mesma revista que o poema. Ambos, tanto o poema quanto o texto historiográfico chamado A Civilização Brasileira e a Catequese Indígena, que é escrito por um anônimo que assina como M, eles versam sobre os horrores da catequese, né? Sobre o modo como a colonização jesuítica causou desagregação no território, que levou ao extermínio, e ele usa metáforas muito ornamentadas
para criticar a catequese jesuítica, justamente. Vocês podem ver aqui no slide, esse é um trecho do ensaio que eu mencionei, no qual ele diz isso aí. Tais eram os primeiros incolas da terra de Santa Cruz, quando Pedro Álvares Cabral aportou a ela e plantou a cruz da redenção, símbolo sagrado, mas que ia se converter em instrumento de cobiça, de furor e de vingança, e presenciar a imposição da religião pelo estrondo da artilharia. É legal a construção desse parágrafo, porque ele usa um ponto e vírgula ali, e a primeira parte é uma espécie de... não tem valoração nenhuma, né, da chegada dos portugueses, mas depois disso ele converte essa chegada em algo extremamente violento, destrutivo e que, de certo modo, virá fragmentar essas identidades indígenas. De todo modo, os dois textos... volta um slide, por favor. Mais um. Aí. Os dois textos mobilizam uma espécie de relato etnográfico na medida que eles retomam alguns vocábulos em tupi. Aí você tem ali Ayangá, os outros que eu tinha mostrado no poema, Kuang e tudo mais. E tem esse Manitós. Esse Manitós aparece também no Gonçalves Dias. Na verdade, se a gente for observar, esse trecho do texto que se quer como etnográfico, ele recicla, ipsis literis, todos os termos poéticos em tupi empregados pelo Gonçalves Dias. E não só. Aí vocês vão me perdoar se o meu algonquino estiver enferrujado, mas Manitós não é tupi. Ele vem dessa palavra dos indígenas norte-americanos, os algonquinos, e, enfim, não tem nenhuma filiação linguística com o tupi de nenhuma forma. Então, aliás, isso sempre me espantou muito. Onde é que o Gonçalves Dias foi encontrar a língua dos algonquinos para escrever Manitós nos poemas dele? Não faço ideia, na verdade. Não tenho a mínima ideia de onde ele foi encontrar isso. Mas, efetivamente, o que ele produz nesses poemas indianistas é uma espécie de tupi fake. Não só o Manitós, mas esse tupá, escrito com A aberto, destoa muito da pronúncia corrente tupã, com A fechado, nasalizado, que era mais comum no tupi. Desse modo, o que acontece, curiosamente, é que não só esse poema impresso nessa revista retorna ao Gonçalves Dias e emula o poema do Gonçalves Dias, como o próprio Gonçalves Dias parece estar retomando uma prática colonial muito curiosa, que é a da produção do corpo indígena a partir de uma poesia. O professor Hansen tem uma leitura muito bonita de um poema do Anchieta, escrito justamente em tupi, que se chama Tupanacalalpa, no qual ele narra algo muito similar ao que acontece nesses dois poemas, do Gonçalves Dias e desse Leandro Castilho. Ou seja, a história de um índio que vivia erradio, num passado, e que em determinado momento encontra a grande fé católica e se converte, e aí ele canta a sua felicidade, o seu prazer no presente. O professor Hansen mostra como, pela sintaxe do poema, que adequa o tupi à gramática do latim, o Anchieta produz um corpo indígena, que é o corpo indígena que é aquele que se quer simultaneamente produzir pela catequese. Muito bem. Séculos depois da colonização, em 1850, Gonçalves Dias, Leandro Castilho, todo esse pessoal da Faculdade de Direito, ao reapropriar esse tupi fake, que não tem nenhuma base histórica e é efetivamente algo literário, produzem uma espécie de corpo indígena que possa ser consumido por uma série de leitores, que são os leitores que eles querem atingir, e que são efetivamente tanto os membros do corpo estudantil quanto os correspondentes do Instituto Geográfico Brasileiro, ou seja, a inteligência do Brasil nesse período. E aí é legal, porque os indígenas do nosso indianismo aparecem nessa produção como algo extremamente genérico, universalizado, ou seja, há uma instituição, uma categoria índio, que às vezes se opõe a uma outra categoria, que é o tapuia, que seria o índio bravio, que vem do sertão e não se submete à civilização.
e que é uma categoria também produzida durante a época colonial no âmbito epidítico. Ou seja, na medida que você tem um índio, que é o tupi, que é elogioso, você tem um índio que é reprochável, que é o tapuia, que é aquele que não se deseja e aquele que nós podemos exterminar. E se a gente pensar isso também, nesse período teve a reativação das guerras justas. Então, nesse momento que a gente volta a discutir se é válido matar índio, ou se índio é efetivamente gente ou não, é interessante que essa poesia esteja preocupada não com os índios de fato, mas esse índio construído também no gênero epidítico. E me parece que nesse âmbito, tanto que eu tentei apontar aqui muito brevemente sobre a circulação dessa poesia e sobre essa produção, mostra que não só o pensamento colonial, as suas estruturas metafísicas se mantiveram intactas depois da emancipação, entre aspas, depois da independência, como os próprios modos de valorar essa poesia ainda são os mesmos. Né? Nesse caso, Gonçalves Dias, que produz esse poema, é um autor que está emulando Anchieta. E esse Leandro Castilho, por sua vez, está emulando Gonçalves Dias numa espécie de lógica emulatória que um pouco apaga uma das noções fundamentais para o romantismo, que é a de autoria, do autor individual que se comunica por uma espécie de expansão anímica do ser. Porque aí, se a gente for ver, não vai dar tempo de falar isso, mas o próprio Leandro Castilho, no mesmo ano, publica em uma outra revista que tem um perfil mais conservador, um poema falando que tem que matar índio mesmo. Então, a não ser que em 2 meses ele tenha mudado radicalmente de opinião, me parece que o que acontece aí é basicamente a reabilitação dos gêneros, do gênero epidítico, dos regimes de elogio e de censura, e que por uma questão de mecenato, digamos assim, né, ele resolveu mudar de posição e, pensando no destinatário, mudar o teor da sua poesia. Então eu vou concluir. Eu mapeei essas revistas, que devem estar em torno de uns 130 números, e a questão indígena é muito discutida. Tem um historiador do Rio, Salgado Guimarães, que ele estudou as revistas do IHGB e não essas. E ele diz sobre isso que os românticos tinham um estranho interesse pela produção colonial, que eu não me lembro mais das estatísticas, mas assim, a grande maioria dos textos que circularam na revista do IHGB estavam interessados na produção colonial. E aí isso leva o Salgado Guimarães, em outro texto, a pensar que uma das tópicas do Cícero, que são fundamentais para a concepção historiográfica anterior ao século XVIII, que é a da história mestra da vida, permanece intacta nesse pessoal. Ou seja, a história como uma fonte de saberes que pode te oferecer resposta para problemas presentes. Então o Salgado Guimarães observa 2 coisas. Primeiro, esse interesse dos românticos pelo passado, imediato quase, né? E o outro, a continuidade de uma tópica retórica na produção historiográfica desse período, que já deveria, né, se nós ficarmos com a teleologia da modernidade, ter passado pela renovação das histórias, do conceito de história, conforme ele foi pensado a partir do 18. O que eu estou tentando mostrar aqui, um pouco na esteira do trabalho de Salgado Guimarães, é que não só uma tópica permaneceu, mas todas, e que o modo de articulação dessa produção é essencialmente o mesmo. Que ele ainda passa, na medida que nós não temos uma classe média constituída aqui, nós não temos um público leitor constituído aqui, por lógica de mecenato. Quando o Leandro Castilho escreve um poema pró-indígena e um poema anti-indígena, se nós quisermos simplificar muito as posições, isso tem mais a ver com para quem ele está escrevendo e onde ele consegue publicar essa poesia do que posições efetivas do próprio autor, que eu não consegui encontrar nenhuma informação sobre ele, pessoa, então ele vai ser sempre essa espécie de fantasma. E, por fim, que essa poesia, se ela é ainda moldada dentro desse âmbito, desses valores, ela ainda atende a interesses civilizatórios. E que ela ainda quer pensar um projeto de Brasil a partir de categorias, de uma metafísica que é muito similar ao do Brasil colonial, digamos assim. Então, o que eu tenho tentado estudar e pesquisar até o momento é justamente isso, a continuidade extrema das práticas e do arcabouço teórico, metafísico e poético da colônia no nosso romantismo.
E a partir disso também um pouco rever essa categoria estanque do romantismo, porque diferente dos românticos europeus ou de autores modernos europeus no mesmo período, muitos deles não chegaram a publicar livros, é o caso do Álvaro de Azevedo, né? Então, o quanto dessa produção não está ainda pautada pelo encômio ou por circunstâncias históricas de possibilidade de escritura e possibilidade de dizer e de ditos que estão associados efetivamente a um projeto hegemônico de Brasil e, em outra medida, o quanto eles conseguem produzir dissenso em relação a esse projeto hegemônico de Brasil. É isso que eu tinha que falar hoje aqui. Obrigado. Muito bem, obrigado, Lucas. Agradeço também você, Manuela, uma vez mais. Gostaria de abrir para perguntas. Nós temos ainda cerca de 15 a 20 minutos, né? E comentários ou dúvidas que vocês eventualmente tiverem a respeito das apresentações. Por favor. São duas coisas, na verdade, em relação ao Lucas. Eu gostei muito da apresentação da Manuela, mas eu conheço muito pouco o Cruz de Souza, então não tem como mesmo. Mas sobre a apresentação do Lucas, em relação a esse, você falou que teria saído desse monitor, assim, mas eu conheço nada das línguas indígenas, mas se esse anônimo seguir a tradição que eu percebi, mexendo aqui nessa época, principalmente do 19, da segunda metade do 19, muito provavelmente ele está reconstruindo o índio segundo descrições que você encontra nas coisas europeias. Não adianta. Então, se ele for uma pessoa que fala inglês, é muito, muito provável que ele esteja usando como fonte da descrição dele algum tipo de relato de viajante inglês ou algo desse tipo. Sim. Assim, só pelo que você falou de ser uma palavra da América do Norte, sim. Não, faz muito sentido. É possível, desculpe, é possível, muito possível, que isso tenha vindo via Cooper, Fenimore Cooper, que era a leitura de cabeceira todos românticos, nossos aqui. Desculpe, Caio, por favor. E agora, sobre essa continuidade que você propõe da colônia produtiva, acredito sim que isso tem muito sentido, mas eu acho que talvez fosse o caso de ver, não sei se você chegou a pensar isso, se essa continuidade se dá em todos os níveis da pedra planetária. Porque eu percebi que durante o Januário da Pena Barbosa, por exemplo, no início do 19, ele constrói as biografias, os artistas biográficos dos autores, mas aquilo ali nitidamente o gênero retórico. Porque ele tenta argumentar em alguns sentidos que são indefensáveis. Não dá. A Confidência Mineira, até naquela época, não dá. Não era uma questão assim. E quando ele vai falar do Alvarenga Peixoto, ele é monarquista, então ele tem que deixar claro que aquilo ali foi uma invenção dos inimigos do Alvarenga Peixoto. Ele nunca fez parte de nada daquilo, porque ele tem que construir o Alvarenga Peixoto como um modelo de homem para a juventude brasileira. Ele está preocupado em construir isso para tudo é vitória. Mas eu não sei se isso atingiria, por exemplo, não sei como que isso entra no plano livre. A minha dúvida é essa. As categorias retóricas, elas também continuam se aplicando aqui. Da mesma forma que se aplicava durante o 18, por exemplo, você já tem uma incursão de influências europeias ali do início do 19, que pela mídia mais individual. Você chegou a ver algo? Sim. Cheguei. Duas coisas. Sobre essa coisa do gênero retórico da biografia, que aparece no Januário da Coroa Barbosa, ele aparece aí também. Poucos anos depois, desse pessoal dos anos 50, começaram a surgir as histórias, as memoriográficas das estudantadas, que eram os feitos desses estudantes na faculdade de Direito. Aí surgem coisas absurdas, como, por exemplo, a Escola Byroniana no Brasil, que é de um autor que se chama Pires de Almeida, no qual ele cria uma espécie de Byron desterrado aqui em São Paulo, né, ao redor dessas figuras, né, do Álvaro de Azevedo, Bernardo Guimarães e outros. E que, efetivamente, lendo documentos, atos, não era bem assim, né? Até porque São Paulo, naquela época, era um ovo, não tinha muito como ser byroniano, que eu acho que seria um pouco difícil, assim. Seria algo semelhante a ser gótico em Manaus.
Quanto à lírica, eu acho que permanece em alguns âmbitos, porque também não é possível falar de uma permanência total e completa, isso seria anacrônico, mas há uma espécie de entrechoque entre um arcabouço colonial, que permanecia pela continuidade da classe dominante e também pela continuidade do ensino de retórica. O historiador do Rio, crítico literário historiador do Rio, né, o Roberto Assis, tem esse livro que se chama Império da Eloquência, no qual ele mostra justamente como nos currículos das escolas imperiais a retórica continuou sendo ensinada até os anos 70 do século XIX. Curiosamente, que é a nossa época da espécie de modernidade, né, quando surge o Machado de Assis e esse pessoal que é mais, né, para frentex. Então, até os anos 70, permanece o ensino radical de retórica. Né? Eu li vários desses manuais, que é uma espécie de glosa bem simplificada do Quintiliano, e assim, muitas... primeiro, no âmbito lírico, o gênero epidítico, ou seja, os regimes de elogio e censura permanecem completamente, eles estão associados a uma lógica de mecenato, de como e quem poderá permitir que minha poesia circule. Depois, o modo de construção das imagens, os metros, os ritmos, eles estão mais ou menos de acordo com os modos valorados por esses manuais. Né? É engraçado, surgem nos jornais também críticas literárias, e aí sempre se critica um autor ou outro porque ele está fazendo metáforas muito herméticas ou gongóricas no século XIX. Né? Eles estão usando uma polêmica do século XVII para a construção de metáfora para criticar o coleguinha do XIX. Isso é muito estranho. Né? Eu me lembro de uma especial que o Bernardo Guimarães critica o Gonçalves Dias porque ele escreve um verso que ele chama poeira, ele escreve doce poeira. E aí o Bernardo Guimarães faz uma piadinha dizendo que a poeira, se ele já comeu poeira para saber se é doce, que é exatamente Quevedo, assim, ele está junto, um contemporâneo de Quevedo. E muitos, a lógica de gêneros, né? O gênero alto, o gênero baixo, quem é que você pode representar no gênero baixo, isso se mantém quase intacto. Né? Os poemas de escárnio, digamos assim, são sempre direcionados a classes baixas. Isso acontece muito, pelo menos, dentro do meu corpus, que são esses poemas que circularam nas revistas acadêmicas. No restante do romantismo, aí já é too much. Por favor. Voltando um pouco para essa questão linguística, o cara falou que o Menitós pode ter vindo, né, é um autor norte-americano e tal. Eu tenho muitos vocabulários, muitos dicionários tupi-guarani escritos pelos românticos. Uhum. O Alencar, se não me engano, escreve... O próprio Gonçalves Dias. O próprio Gonçalves Dias. Que em termos linguísticos não tem valor nenhum, mas em termos históricos e literários acabam tendo, em que eles misturam termos tupis, termos guaranis, cariris, uma salada de línguas indígenas, eles jogam e falam, tá, sabemos tupi-guarani. É porque a rigor não importa, né? A rigor não importa, porque eles não estão preocupados em conhecer o índio que mora a 300 quilômetros de distância deles. Né? Sim, aí a gente volta pro índio da colônia, que está morto, enterrado, que é mais fácil de lidar do que o índio que está agora resistindo à civilização. Né? Quem morreu já é herói, né? E está morto isso também, então essa é uma discussão que também já foi. Né? Alguém mais? Por favor. Vai lá, Giovana. Eu gostaria que a Manuela falasse um pouquinho mais sobre a questão da presença africana que você identifica nessa jornada existencial do poeta errante, Andari Peregrino, Evocações. E eu achei interessante essa expressão que você usou de África lá ontem, né? E em que medida isso reflete uma articulação entre uma tradição ocidental e uma tradição Então, eu comecei a trabalhar com essas questões, digamos, mais africanas recentemente, né? E de fato é bem interessante que quando você tenta trabalhar internamente parece que ela fica meio sumida, mas quando você começa a olhar a literatura do 19 uma perspectiva realmente de Américas, aí dá pra ver que realmente não dá pra falar em influência, mas tem confluências, né? Você vê autores do 19, autores do 20, que realmente eles estão usando uma série de imagens, de metáforas que realmente formam uma cadeia, uma tradição, eles estão dialogando, né? Lógico que na modernidade, num outro espaço, não se trata de repor uma tradição, mas justamente de se ressituar e recriar essas categorias, essas imagens,
de acordo com a sua vivência, sua perspectiva pessoal, né? E até na qualificação eu tomei um chumbo pesado por um erro meu, que nessa tentativa de chegar, às vezes, a essas estruturas de pensamento, que não são muito disseminadas na academia, eu fui para uma linha mais iorubá, que não deu muito certo com essa linha banta, né? No final elas dialogam, mas é uma coisa que fica meio forçada. E ao mesmo tempo a gente tem uma familiaridade muito grande, por exemplo, com a mitologia grega. A gente acaba universalizando, até por conta da psicanálise, todas essas categorias, né? E aí a gente fica num lugar meio complicado, né? Que ao mesmo tempo tem a cena europeia, mas ao mesmo tempo também, às vezes, você... No meu caso, é uma questão asiática, é uma questão também camponesa, como tratar essas imagens sem universalizar, às vezes, né? Isso é um grande problema que está me dando uma crise muito grande nessa altura do campeonato. Mais alguma pergunta, gente? Gostaria de fazer um comentário breve também. Eu gostei demais das duas apresentações, embora distintas na forma de abordagem. Sobretudo porque o termo que você usa muito bem, você propõe uma retórica de emulação, né, que vem de longe, que faz muito sentido. Enquanto, salvo engano, você mencionou aí o romance do 19, Manuela, como um embaralhamento de ficção e autobiografia, ou seja, o eu está ali no centro dessa prosa do 19, né, que seja. Mas o que me chamou a atenção, me ocorrendo aqui, vocês falando de autores tão distintos, e períodos distintos, embora ambos o 19, é como dois dos temas centrais que ambos abordaram estão ali numa espécie do nosso manual de imagens do romantismo, que é o Guarani, né? Você falando a nobreza do índio do Peri é justamente por ser tupi, enquanto os tapuias ali estão à beira de invadirem, né, a propriedade ali no romance. De fato, fazem isso e botam fogo. E o tema do filho que abandona a mãe também é o tema do Peri, porque uma das dores, um dos momentos de maior amargor é quando ele comenta com a Ceci, o Peri, que ele deixou os seus, ele era fadado a ser o líder da sua tribo, né, destinado a isso, ele abandona os seus e a sua mãe justamente porque ele se deixa fascinar pela imagem dessa mulher branca chamada Ceci e que se embaralha com a imagem de Nossa Senhora, né? Quer dizer, um monte de cargas coloniais ali que se cristalizam na imagem, né? É muito curioso, né? Porque vocês estão falando de autores mais distintos possíveis e veja Alencar aqui uma espécie de síntese desse nosso esse acervo de imagens, né? E Manuela, você falou da Eva Futura, do romance decadentista do Lise Ladame. Eu lembro que esse tema do autômato, né, é um tema muito forte na história da literatura, mas com muita força, especialmente no Hoffmann, Dr. Coppelius, que é um tema, esse criador, né, abaixo da terra, esse Éden sobre a terra, que é um tema belíssimo, né, que você cita, né, que o Lise Ladame usa, né, está ali, né, vem do final do 18, né, essa capacidade do homem de se adquirir, de trazer para si os dotes divinos, né? E que provoca, na verdade, uma grande inversão espacial, porque o termo Éden sobre a Terra é isso. Como é que o Éden, que é o mais elevado, está no mais baixo, né? Eu me recordo muito de um crítico que analisa o romantismo, que dizia que o romantismo é, sobretudo, uma inversão da categoria de espaço, né? Aquilo que é no alto está lá embaixo, né? E acho que se aplica perfeitamente. Até a expressão do Eiblas, né, que é um sobrenaturalismo, mas naturalizado. Exatamente. É a secularização do que é elevado. Na verdade, o romantismo ele não é o realismo de só trabalhar o baixo, mas ele tenta realmente fazer essa confluência entre alto e baixo, embaralhar o alto de repente vira baixo e vice-versa. Exato. Quer dizer, se na retórica clássica a gente havia essa ideia de bienséance, quer dizer, os níveis não se embaralhavam, no romantismo ao contrário, vai ser o grande diferencial, né? Esse embaralhamento dessas noções espaciais, né? E por fim, uma última coisa que eu me lembrei, você falando da questão da sombra, né, no Cruz de Souza, um livro importante que também diz respeito à busca do desconhecido, à busca do polo, né, dos polos gelados, que é o Adalbert von Camisso, o escritor suíço, publicou em 1814 a História Maravilhosa de Peter
Schlemil, né? Que influenciou muitos românticos, né? Posteriores ali, o final do romantismo. Por quê? Porque ele a história de um contrato com o diabo, mefistofélico, em que ele, em troca de uma bolsa da fortuna, ou seja, vai ser rico a vida inteira, ele abre mão da sua sombra. Legal. E isso se torna uma tortura imensa, e ele, no final, ele está ali, assim como o Frankenstein da Mary Shelley, ele está ali se dirigindo aos trópicos gelados, isolados, que é o único lugar em que ele pode conviver, né? Legal. Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário? Deixa eu só comentar o Alencar aqui. O Alencar fez faculdade com esses caras na mesma época, né? Pois é, eu ia fazer um trocadilho infame, desculpe, mas olha só, a gente teve esse pessoal todo estudando naquele período. Hoje a gente tem o Alexandre de Moraes, né, que é o nosso ministro da STF. Né? Então, mas será que é tão diferente assim? Porque, veja bem, o Alencar tem um texto divertidíssimo de 1850 que se chama O Estilo na Literatura Brasileira. E aí ele faz um elogio, assim, schlegeliano, sobre como a linguagem tem que fazer se adequar a um povo novo, etc. Mas aí, em determinado momento, diz o seguinte: mas calma aí, né? Vamos com calma nessa toda essa liberdade de linguagem, porque existe um estilo quinhentista, que é um estilo elevado, que para algumas coisas sérias a gente tem que usar. Aí, um pouco tempo depois, acho que em 54, ele publica o primeiro livro, né? A primeira obra dele, que é O Demônio Familiar, lá no Rio, né? Já é egresso da faculdade. O Demônio Familiar é curioso, porque ele é, ao mesmo tempo, uma comédia radicalmente moderna, que bebe em fontes contemporâneas, como Alexandre Dumas Filho, e tenta fazer uma comédia moralizadora, né, para essa nova vida cultural do Rio. E essa comédia francesa do Alexandre Dumas Filho, que inspira o Alencar, é uma comédia excessivamente realista, que deve tratar não como caracteres, né, como tipos, mas delinear perfis realistas de pessoas verossímeis. E todos os personagens da peça são mais ou menos assim, exceto o Demônio Familiar, que é o personagem título, que é o escravo Pedro, que é um escravo doméstico, que se a gente for... Não vamos me deter a isso, porque ninguém está interessado. Mas ele fica... O Pedro é descrito exatamente como um dos servos que aparece na comédia Plautina. Aí é muito curioso, né? Porque essa peça produziu uma grande polêmica literária famosa do período, que é a polêmica entre o Joaquim Nabuco e o José de Alencar, no qual justamente Joaquim Nabuco diz que o Pedro, se o Alencar planejava realismo, ele errou feio, porque o Pedro fala de um jeito que não podia estar mais distante do modo como os escravos falam. E aí o Alencar vai refutar isso. No final ele vai falar que sabe mais francês que o Joaquim Norberto, que ele não sabe o que ele está falando. Mas efetivamente o Pedro não fala, e ele é estranho, ele parece esse servo do Plauto. E eu sempre fiquei muito cabreiro com isso. Me parece que o que ele está empregando aí é esse estilo quinhentista, né? Porque ao invés de descrever um escravo real com realismo, conforme a própria preceito retórico que a peça que ele está trazendo prega, ele faz um escravo da tradição, um escravo do costume, e aí ele joga um véu sobre a senzala, sobre o problema real da escravidão. Eu acho que esse é o Alencar, não sei se ele é muito diferente do Alexandre de Moraes, da Janaína Pascoal. Acho que é, mas isso está me recordando um pouco um crítico, hoje desconhecido, né, ainda bem muito desconhecido, que foi analisar a questão do exílio do Gonçalves Dias e vasculhou, numa espécie de estudo biológico, todas as árvores brasileiras em que o sabiá poderia efetivamente cantar. E descobriu que ele não poderia cantar em Palmeiras. Né? Acho que a questão é um pouco parecida, quer dizer, talvez porque ele trouxe para a esfera do ficcional, adquira uma vida própria que não está desconectada da vida real, mas tem um estatuto ali de autonomia que precisa ser levado em conta também, imagino. Sim, acho que ele é um grande escritor, ele fez o que ele pôde. Sim, fez o que pôde. E ficou famoso por isso. Pessoal? Por favor. Do gênero, a humanidade daquilo. E que o romantismo trabalha com a mescla dos gêneros, elevado, baixo, tudo mais. Agora também existe uma retórica clássica que eles pegam a mescla dos gêneros, que é aquela daqueles gregos que não são macedonianos, eles não seguem a história necessariamente, ou seguem um viés estranho. Eu
Antônio, qual que é o outro dos caracteres? Você lembra? La Bruyère, Não. francesas. Hermógenes, isso, obrigado. Então, é um pessoal ali muito, muito antigo, mas que quando houve o Concílio de Trento, foram misturados pela igreja no projeto jesuítico de alfabetizar as pessoas. Então, o pessoal aprendia Cícero, que prescrevia a unidade, e aprendia Fônio junto, ao lado de Cícero, que prescrevia o oposto. E isso conviveu por muito tempo. O Gregório de Matos, quase tudo que a gente tem dele, e ainda com essa mescla genérica, tem muita coisa dele. Então, talvez isso sirva também a sua proposta de que, sim, a mescla genérica do romantismo é típica do romantismo europeu, principalmente também. A gente vê isso bastante lá. Mas isso não necessariamente no caso brasileiro vai contra a proposta da permanência da instituição retórica colonial, porque isso também era característico da vida. Não sei se pode pensar. Eu conheço o Hermógenes e eu fiz uma análise no relatório de qualificação de um poema do Álvares de Azevedo que me parece radicalmente Hermógenes. Assim. À medida que ele faz uma mescla, mas ele não inverte de nenhuma forma o alto e o baixo. Ele simplesmente canta o baixo em termos sublimes, mas ao mesmo tempo é irônico. Né? Então ele ainda mantém as posições sociais e os modos de representação das pessoas melhores do que nós, as pessoas inferiores a nós, só que ele usa uma espécie de mistura linguística, né, que é também uma interpretação muito particular do Victor Hugo, né, da teoria do grotesco e sublime. Gente, temos mais um tempo para uma pergunta, algum comentário, caso alguém queira fazer ainda. Bom, então eu encerro mais essa mesa e agradeço um pouco mais, uma vez mais, a presença de vocês aqui.